Ok, ok? Ok, Cash. Isso aí. Retornamos, pessoal. Tudo bom? Sirmele, hoje é um dia especial pra gente, né? Muito especial. Hoje... Mais um dia muito especial. Verdade. Trazemos alguém que, olha, tá no topo. Só um detalhe. Você escuta Bob Marley? Sim. Gosta? Gosto, sim. Com certeza. Hoje nós estamos trazendo o nosso Bob Marley do Brasil. Exatamente. O número 1. O número 1. O The Best Of. Exatamente. Também conhecido como o rei do reggae. Com certeza. Mas ele não se acha rei. Mas hoje eu vou provar para ele que ele é rei. É verdade. Gente, mais uma vez, agradecemos muito a presença desse ilustre, esse artista ícone na música e que está trazendo para a gente uma enorme satisfação. Sirmele, por favor, faça as apresentações de quem é essa pessoa maravilhosa. Uau, que responsabilidade, viu? Falar de um homem que é nada mais do que o rei do reggae, o ícone realmente, como você falou, Carioca, e para a gente é um prazer enorme trazer para aqui essa apresentação maravilhosa que é de uma música que traz em suas raízes a opressão, né, dos negros, traz todo o contexto histórico da época que foi vivida, da época inclusive que foi criado. E nada mais justo a gente aqui, um dos estados onde tem maior quantidade de negros, né? Quase 80% da população negra está aqui. E para a gente é uma honra ter o rei do reggae cachoeirano. Com vocês, o nosso OKCast hoje é com Edson Gomes. Seja muito bem-vindo ao nosso OKCast, Edson. Boa noite, Carioca. Boa noite, Meire. É um prazer estar aqui participando do seu podcast. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado mesmo. Edson, a gente vai começar um pouco diferente. Vamos começar da seguinte forma. Você viu ontem a escalação da seleção brasileira de futebol? Eu vi. Você viu? Você está levando fé na seleção? Há muito tempo que eu não levo fé nessa seleção, né? Olha, quando a gente tomou de 3 da França, 3-1, tá lembrado? E quando a gente tomou de 7-1 da Alemanha, eu sinceramente fiquei assim, rapaz, eu desgostei. Então, assim, como a maioria dos brasileiros fica torcendo para a seleção ficar sempre passando de fase, porque quando vai passando de fase, ele é dispensado do trabalho, né? Chega mais fácil. Então, a grande maioria fica torcendo para o Brasil passar de fase porque fica em casa. Não, mas não acho que seja isso, não. Não? Não, é porque o futebol é uma paixão muito forte. É verdade, é verdade. E o brasileiro é apaixonadíssimo por futebol, né? Principalmente futebol de campo. Todo mundo é jogador, todo mundo é treinador, todo mundo entende de futebol. Mas nem todo mundo foi tão bom jogador quanto o Edson Gomes. Você sabia disso? Eu vim dizer que você não era perna de pau, não, viu? Gente, quase um craque. Mas ainda bem que não foi pro lance do futebol, porque senão a gente não tinha o cantor. A gente ia perder essa maravilha aqui, bem pertinho da gente. Muito interessante sua história, Edson. Muito interessante. Eu fui privilegiado, né? Uhum. Eu nasci com esses dois dons, né? Eu descobri primeiro o futebol. Então, estou apaixonado por futebol, mas não é aquela paixão avassaladora, não é mais, né? Sim. E depois, quando me cancelaram no futebol, né? Eu nem cheguei a atingir a maturidade no futebol, né? Naquela época era segundo quadro e primeiro quadro. Eu não cheguei nem ao primeiro quadro. Uhum. Acho que com 16 anos já me cancelaram do futebol. Aí foi que surgiu a música, né? Aí eu migrei para a música. Entendi. E interessante que sua história fala sobre uma ocasião que você estava cantando no banheiro e alguém ouviu e aí chegou para você. E aí você se descobriu na música? Como foi essa história? Que me deu mais esse elogio, né? Do vizinho, que me deu assim uma impulsão, né? Uhum. Me deu assim mais... Porque de repente eu gostava muito de cantar, né? Eu cantava no banheiro, soltava a voz no banheiro. Todo mundo canta no banheiro. Acho que é a única pessoa que não canta bem no banheiro é Carioca. Não tem jeito aqui não. Aí um dia eu estava na porta de casa, aí o vizinho, naturalmente deveria ser músico, ele era restaurador de instrumento, né? Uhum. Deveria ser músico. Aí ele disse simplesmente, você canta bem. Aquele que me deu um estalo, né?
Aí eu acreditei. É verdade. Eu acreditei no Melo Vigílio e comecei a ir para correr atrás, né? E detalhe, né? A sua história, que a gente logicamente procurou estudar, claro, é interessante porque a gente está falando de mais de 40 e poucos anos, né? E naquela época, eu imagino como era difícil você começar uma carreira musical, mais do que agora. Muito mais, muito mais. Também tem o detalhe de, bem, tá no interior, né? E aí você junta uma situação com outra e também vem a questão do estilo musical que não era tão ouvido, eu acredito que não era tão ouvido, né? Ele começou cantando Tim Maia, não foi? Eu não comecei cantando reggae, não, nem conhecia reggae. Entendeu? Sim, eu comecei a ser intérprete e gostei do trabalho de Tim Maia e comecei a fazer cover de Tim Maia. Ah, entendi. No colégio, então, fazia cover, ficava cantando Tim Maia, né? Entendeu? Aí aconteceu que um dia rolou um festival estudantil, aí me convidaram para participar do festival. Então foi aí que eu comecei com a composição, que eu escrevi a primeira letra. O festival foi aqui em Cachoeira mesmo? Ou foi no estadual. Faz falta esses festivais, né? Acabou, né? Acabou. Faz falta. Interessante que eu via muito sobre questão de festivais em vários lugares do Brasil, muito naquela época, hoje não. E revelaram muitos outros cantores, né? De vários segmentos. Uma outra observação, o Edson, você, quando começou e foi migrando aos poucos para o reggae, né? E quando foi a sua primeira canção escrita por você, você se lembra qual foi a primeira música que você escreveu já no segmento do reggae mesmo? Qual foi? O segmento foi Rastafari. Rastafari, né? Que também explodiu. Quando eu gravei, né? Eu gravei em 88, mas ela é composta antes, né? Entendi. Foi a primeira música que eu escrevi que nasceu como reggae, mas existiam muitas outras que foram transformadas em reggae. Entendi. Como Na Sombra da Noite, Viu, Hereditário, Guerra, Recôncavo, História do Brasil, Samarina, Malandrinha. Então Malandrinha não era reggae que você transformou. A gente nem consegue imaginar Malandrinha sem ser reggae, né? Verdade. Nesse ritmo. Porque eu fazia que depois disso tudo, aí classificaram o samba reggae. Então eu já fazia o samba reggae, porque eu cantava acompanhado pela Gatiola. Lembra da Gatiola? O samba de Nós São Félix? São Bom, a Gatiola? Você não lembra mais? Eu não lembro, eu lembro. Você não é daqui, do Carioca? Eu não lembro não, né? Então existia um samba aqui em Cachoeira, Balaiada, que eu também fiz algumas inserções nesse samba Balaiada, mas eu me fixei mesmo, me juntei mesmo com o samba lá em São Félix, a Gatiola. Porque um dos filhos do dono da Gatiola estudou comigo, ou ele estudou comigo, ou ele fazia parte lá do colégio também, lá que eu estudei também lá em São Félix. Aí, como ele veio cantando, ele me convidou para participar do ensaio da Gatiola. E aí o dono gostou e me convidou para eu fazer parte. Então já existiam várias músicas. Então foi quando eu conheci o reggae, aí foi que eu fiquei buscando como é que fazia um reggae, Aí eu consegui fazer o Rastafari, fiquei alegre pra caramba, porque eu consegui fazer um reggae, nasceu o reggae meu, né? Mas Ovelha não era reggae, era aquele muito tempo atrás. A gente não consegue imaginar os outros ritmos sem ser o reggae, suas músicas. Mas e como foi esse start aí para sair, exemplo, das dublagens de Tim Maia, sair desse samba, para chegar no reggae? Primeiro, para sair de Tim Maia, foi o próprio povo que me cancelou. Porque quando eu me juntei com o pessoal do Sambô da Gatiola, certo? Aqui em Cachoeira tinha um point devido à construção da barragem. Então tinha a noite aqui muito musical e tal. E o doutor de Cal, né? Ele cantava ali no Beira Rio. Aí um dia, e como eu era muito enciumado com as minhas músicas, aí eu tô lá em São Félix e eu vi minha música cantando. Disse, pô, que esse cara que tá cantando essa música minha, quem é? Tá roubando a minha música? Eu vou lá ver quem é esse cara.
Aí cheguei lá, fiquei de parte olhando, né? De cal cantando, né? Aí ele me chamou. Pô, deu uma canja aqui. Aí deu uma canja. Aí o cara do estabelecimento gostou e aí já me contratou. Ai, que maravilha. É. Chical é doutor Clodomiro, Clodomiro, é isso? Aí, Beijo, viu, Lucy? Aí eu já comecei a fazer parte também daquela programação, né, Sim, musical sim. do Beira Rio. Então foi aí que eu comecei a expandir. Então eu cantava Tim Maia e as minhas músicas próprias. Malandrinha, San Marino, Hereditário, Viu. Aí a galera, quando eu comecei quando eu ia cantar Tim Maia, não. Tim Maia não. Não. Tim não. Então a própria galera que tirou o Tim Maia de mim, né? Uhum. Aí, pô, legal, a galera tá querendo cantar, eu canto só minhas músicas. Então eu só cantava minhas músicas, cara. Interessante. Negócio Interessante. incrível, né? É, que bom, né? Incrível. É eu digo que foi o errado que deu certo, não. Foi o certo que deu certo mesmo. Exatamente. Não foi errado, não. Pronto, aí eu cresci pra caramba aqui, musicalmente aqui em Cachoeira. E quando é que eu entro no reggae? Eu entro no reggae em 83, quando o Nego Vieira, Nego Vieira, que me viu cantando aqui em Cachoeira, numa programação em Cachoeira, ele viu cantando como sambando e tal. E ele me convidou, ele disse, pô, é o seguinte, eu vou fazer um show lá em Salvador, Negritude Reggae, Sim. no Posto Santo Antônio, 83. Pô, eu quero você participando do meu show. Agora você vai participar como reggae. Eu estava estudando, estava fazendo o primeiro ano no Estadual. lá no Rômulo. Sim. São Félix. Sim. Eu estava no Rômulo, né? Uhum. Eu deixei de estudar e voltei a estudar. Aí eu cheguei lá, o cara me convidou, larguei tudo aí. Entendi. Joguei o estudo pra cima e fui para Salvador, que tinha que ficar 30 dias lá ensaiando, certo? E transformando a minha música em reggae. Foi assim que aconteceu. Se readaptando, né? No caso, musicalmente. Modificando o estilo, né? Sim. Entendeu? Uhum. Migrando pro reggae, porque eu não conhecia o reggae, quem conhecia o reggae era negro, porque negro estudava o reggae dia e noite. Ah, tá. Entendi. Entendeu? E naquela época você ouvia, quais eram os cantores de reggae que você ouvia naquela época? Jimmy Cliff e Bernie Lion. Uhum. Mas eu via, né? Porque se tocava no alto-falante. A gente ouvia muito Jimmy Cliff, Bernie Lion e tal, certo? Era que a gente mais ouvia. E um dia, passando na Paulo Dias Adorno, aí eu vi uma música, já tinha ouvido, No Monocry, cantada por Jimmy Cliff. Mas nesse dia eu achei a música estranha. Eu passando pela porta, achei uma música estranha. A mesma música, mas achei estranha, né? Canto diferente. Aí eu entrei, então foi aí que eu conheci o Bob Marley, né? Cantando No Monocry. Pô, muito diferente, né? Diferente pra caramba. Interessante. Aí eu comecei a me interessar e recebi essa injeção de Nego, certo? Que ele era o estudante do reggae. Ele aí fez uma roupagem na minha música. Foi Viu, Guerra, Hereditário, Na Sombra da Noite, História do Brasil. Foram 5 músicas que eu cantei nesse show dele, né? Ele não fazia, incrível, né? Não é interessante. Ele não fazia reggae. O trabalho dele era um outro estilo. Mas ele viu em mim um cara que poderia ser aquele cantor de reggae, né? Uhum. E ele sabia como fazer o arranjo do reggae. Então ele me convidou, fez um arranjo e ele me inseriu na cena do reggae, né? Entendi. E o arranjo é um arranjo assim que tem que ter, todo mundo fala, tem que ter muito ouvido, tem que ter muita ciência, porque é uma marcação forte, né? O reggae, naquele ritmo ali mais lento. Mas no primeiro ato, o arranjo foi um arranjo simples, né? Depois que a gente foi gravar, aí que o arranjo cresceu, foi mais detalhado, com mais detalhe e tal. Entendeu? Isso foi em 83, eu fui gravar em 88. Né? Olha a diferença de tempo. Nossa. O Edson, até você chegar a essa parte de gravação, você passou por muitas coisas, né? E interessante é que até você conseguir ser notado, conseguir se sustentar pela música, você teve que trabalhar em outras atividades, lógico, né? Me conte, por favor, um pouquinho só desse período que você levou até... Viver exclusivamente da música, né? Vamos assim dizer. Como eu não me especializei em nada, né? Eu só sabia cantar e compor.
Então eu fui trabalhar na construção civil, certo? Eu era servente na construção civil, certo? E veio 76, eu estava em Matarife, trabalhando em Matarife, na construção civil. Então, eu não vim nem para Cachoeira, que eu não tinha grana para vir, né? Fiquei por lá mesmo. Aí chegou um colega e disse assim, pô, negão, da Timar, né? Chamava Timar, ainda tinha esse nome Timar. Pô, você perdeu o maior festival lá em Cachoeira. Primeiro festival de inverno, paralelo à Feira do Porto. Tinha um festival, né? Sim. Aí eu disse, é mesmo, rapaz? Pô, eu digo, para um ano eu vou. Aí eu escrevi a música Ana Maria lá dentro mesmo no pedaço de papelão. Eu tinha um violão lá, né? Escrevi Ana Maria lá, né? Como eu já tinha a música da Sombra da Noite, então eu participei com as duas. Então a classificada de 77 foi Ana Maria. E eu fui o melhor intérprete e a melhor música. 77. Aí fui pro Rio, cheguei no Rio, tentei, não consegui nada, voltei. Rio de Janeiro é complicado. Né? Depois fui para São Paulo, aí também não consegui nada, voltei. Aí a minha última ocupação, depois de eu deixar, eu me integrar mesmo na música, acreditar na música, foi na fábrica de papel Tororó, aqui, né? Que eu era servente também, eu carregava caminhão e descarregava caminhão. Aí eu disse, eu tinha uma filha, eu não podia escolher, né? É verdade. Aí minha sogra chegou para um cara que trabalhava lá na fábrica e o cara, vou arranjar trabalho, não pude escapar, né? Eu não pude. Ainda mais a sogra dando esse presente. O leite da criança, né? O leite da criança. Eu não pude escapar. Eu tive que cair nesse pesado aí, né? Mas eu disse pra mim, certo? Eu não vou pedir para sair, mas no dia que eu sair eu não trabalho para ninguém mais. E aconteceu isso. Como a noite aqui estava uma música muito efervescente, muito musical, então eu comecei a trabalhar aqui com a música, um barzinho e tal. E até hoje estou aqui, não dei mais prego para ninguém. Que bom, né? Agora você vê como é difícil, né? As coisas até ganharam corpo, até ganharam um formato definitivo. O próprio reggae, quando surgiu, né, lá na Jamaica, ele levou ali pelo menos uns 15 anos de quando ele começou a ser construído até ele começar a tocar nas rádios. Você vê o quanto é difícil, e ainda mais lá foi o berço do reggae, a Jamaica. Imagina pra gente aqui, né, ver essa situação, que isso acontece com todo mundo, mas o reggae em especial, ele é um ritmo que sofre, ele fica assim muito à margem do que acontece no mundo da música de uma forma geral, né? E aqui foi mais difícil, né? Na Bahia foi muito mais difícil, porque o Brasil, ele é uma terra muito fértil, muito musical, em vários estilos de música. Então, quando a gente pensava que ia dar certo no reggae, acontecia um boom de um ritmo. Em 85, eu participei de um festival em Feira de Santana, em 85, e eu fui o segundo lugar. Nego foi o primeiro, eu fui o segundo. Então, quando a gente trabalhava junto, nós pensávamos que era a nossa hora. Aí, carnaval em Salvador, vamos tocar em carnaval. Aí apareceu Luiz Calda com... Como é que é do Nega do cabelo duro. Não, rapaz. Era um reggae também, no tipo dele, no Ciclope, né? Tá, entendi. Sim. Pô, todo mundo, eles acabou com a gente. Entrou na hora errada. Apareceu na hora errada. Aí chegando com o Rastro Safado, disse, pô, agora a gente vai chegar, né? Aí chega Luiz Calda com esse reggae aí. Aí atrapalhou tudo. Atrapalhou. Então é muito. Aí a gente passou por lambada, a gente passou por sertanejo, a gente passou por muitas coisas para poder chegar, né? Sim. Então nós chegamos em 88. Entendi. Agora, de fato, é uma resistência, né? Muita resistência, né? E é uma coisa que a gente foi levando porque
era uma coisa muito pessoal, né? Muito pessoal, música muito pessoal, que fala de nós mesmos, né? Fala de nós, nossa vivência, nossa dificuldade, né? Sim. Nossa passagem aqui na Terra, muito sofrimento. Você está falando uma coisa muito interessante, o Edson. Você literalmente se construiu, se manteve e sobrevive, né? Por quê? Porque tudo é uma mídia. Se você não está na mídia, se torna algo muito complicado você fazer todo esse processo que você passou. E claro que ao longo do tempo, você deve ter sentido várias emoções diferentes. Hoje você é uma pessoa muito mais madura, né? Então você tem um lance de dizer assim, você entendeu todo o processo, e para você hoje você está tranquilo. Mas creio eu que lá atrás, você deve ter passado por muitas coisas que te chateou bastante. Poxa, cara, isso aqui, não sei o que e tal, me dá um impulso, não ajuda, em vez de ajudar, trai e retrai, até mesmo porque tudo é uma questão de, por exemplo, o que é passado, uma imagem é passada. Exemplo, quando fala de reggae, porque você escuta reggae, então você é isso, você é aquilo, entendeu? Passa uma imagem, né, daquela pessoa. Ou então quem escuta rock, você é roqueiro, então você é isso, aquilo, outro, enfim. E o que acontece? Você sempre falou de Deus. Seu show sempre fala, né? E essa força que sempre te manteve e sempre você fez com que levasse essa palavra, todo o seu repertório, eu observando, estudando, você sempre fala em questão de desigualdade social, que é um fato, e isso é mundial, não é só o Brasil. Você fala de questão de violência, e naquela época você já escrevia músicas que hoje está muito mais do que atuais. Muito mais atual. Hoje é muito real isso. Inclusive, o reggae também a gente pode considerar fruto do próprio blues, né? Que o blues retratava isso, a discriminação, o sofrimento, né, dos negros lá nos Estados Unidos, e isso veio a calhar perfeitamente com o reggae. Então o reggae também, a gente pode falar que o reggae é fruto, que é filho do blues, né? E agora só uma perguntinha nesse contexto. Quando foi exatamente que você, vamos dizer assim, teve o seu contato com Deus? Conta esse relato pra gente, esse contato. Foi 83, né? Trabalhando nessa fábrica de papel. O primeiro contato que eu tive com Deus foi nessa fábrica de papel. Eu estava num departamento de armazenamento de empilhar os fardos de papel naquele reciclagem, né? Departamento de reciclagem. Aí, de repente, eu olhei para o chão e vi uma Bíblia, aquele Novo Testamento cinza. Aí, não sei porque, eu baixei e peguei. Essa Bíblia ia virar papel, né? Massa para papel, né? Eu peguei ela e coloquei no bolso. Aí cheguei em casa e comecei a ler. Comecei a ler. Então foi esse o contato. Comecei a ler, daqui a pouco abriu, né? Abriu minha mente, comecei a entender. Sim. Certo? Sim. E aí, nesse meu entendimento, apareceu também muita resistência do inimigo, né? Muita resistência do inimigo, colocando amigo para me oferecer maconha, isso aqui. Eu aceitei, tal, fumei maconha, mas me foi colocado um espírito de loucura. Então Deus nunca permitiu que eu entrasse nessas ondas, né? Me colocou um espírito de loucura, mas eu entendia tudo, mas fazia determinada coisa que era normal. Então, tá maluco, nunca mais malandrinha. E eu já estava fazendo sucesso, né? Com malandrinha, nunca mais malandrinha, tá, certo? Isso aconteceu em 75. E já não estava mais na fábrica, já tinha saído, né? Já tinha participado do festival Feira de Santana em 75. E nesse período mesmo eu fiquei como se eu tivesse um maluco. Mas já estava fazendo sucesso, né? Estava fazendo sucesso com malandrinha e tal. Então as pessoas, o cara ficou maluco. Só que eu não fui internado, não fui nada, tal. E em 76 eu voltei com tudo.
ganhando tudo, ganhei troféu Caymmi, e do troféu Caymmi que eu gravei meu primeiro disco. Eu gravei, o primeiro gravei nas 3 versões, CD, cassete e vinil. O primeiro artista da Bahia a gravar CD. Um contrato numa gravadora multinacional para gravar 3 CDs. Tudo isso aconteceu na minha vida. Aconteceu. Coisa boa. Coisa boa. Resposta a esse encontro que você teve, né, João? Sim. Não foi ninguém da minha família não se envolvia nisso. Uhum. Inclusive minha família até não me apoiou, né? Uhum. Que eu andava com a Bíblia. Não. Eu achava que eu ficava com inveja das pessoas que tinham a Bíblia grande. Uhum. Eu digo, pô, vou comprar uma Bíblia grande também, estou com essa Bíblia pequenininha. E você tem essa Bíblia ainda hoje? Tenho. Sério? Tenho ainda. Nossa. Mas agora tem a Bíblia áudio, né? No celular, né? Mas depois eu percebi que a principal é exatamente a que eu encontrei. Não é a grande. A grande consta muita história, né? Uhum. O povo de Israel, a criação, com a deportação, a escravidão no Egito, o êxodo, a deportação para a Babilônia. Tudo isso é história, mas o real mesmo é o Novo Testamento, que é a palavra salvadora. Você falou aí em questão de Novo Testamento, né? Tem passagem que Jesus Cristo diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é interessante, Edson, que você canta para uma massa, enfim, pessoas que são humildes, pessoas que vivem em comunidades. E interessante que sua música não é tocada em rádio. É muito raro. Tá? Não é tocada. Não é tocada em rádio. E consegue chegar. E infelizmente, é um sistema que tenta deixar as pessoas presas sempre naquele sistema. E quando alguém vem contando, porque suas letras, se você pega para ouvir suas letras, suas composições, por exemplo, tem aquela que até inclusive foi feito um filme, o Apaió, né? Tem uma canção que é sua, que vamos, amigo Lute, por favor, canta essa. Eu acho tão bonito, isso aí para mim é um hino. Que a vida não parou, a vida não para aqui, a luta não acabou e nem acabará, só quando a liberdade raiar, só quando a liberdade raiar. Maravilhoso, né? Isso é muito bonito, né? E, assim, hoje a gente para observar que, infelizmente, as pessoas não estão tendo oportunidade. E também o seguinte, não está chegando um conhecimento para as pessoas. Porque quando a pessoa tem conhecimento, com essa geração nova vai ganhando conhecimento, ela vai se libertando de outras coisas. E para o sistema manter tudo dentro desse sistema, ela precisa fazer com que o conhecimento não chegue às outras pessoas, né? Na verdade, às novas gerações. E, por exemplo, nós estamos fazendo esse podcast aqui, mas é engraçado que às vezes as pessoas olham para um podcast de 1 hora, 2 horas, e dizem que eu não vou ficar preso num vídeo desse de 2 horas, para quê? Porque, enfim, cada um tem as suas opções, né? Tem os seus TikTok, tem os seus vídeos curtos, tem outras coisas para poder fazer. E às vezes perde uma grande oportunidade de estar tendo um conhecimento de uma pessoa que atravessou décadas. De fato, como eu falei, isso é uma resistência. Agora, Edson, o que é que você me diz, né? A gente vê que a própria história, talvez não, traz um sentido para o Maranhão ser o berço do reggae no Brasil, né? Mas você, pessoalmente, sente a falta desse acolhimento, eu vou dizer assim, em relação à Bahia? Porque a Bahia é muito negra, muito mais negra do que o próprio Maranhão. Mas lá a cidade respira, né? Lá respiram o reggae. Você sente falta disso? Por que você acha que isso acontece aqui com a gente? No Maranhão, o reggae no Maranhão é em outro idioma, né? Então, as pessoas no Maranhão só ouvem o ritmo. Aqui na Bahia, a gente expressa nosso sentimento, sabe? O que nós pensamos na nossa própria língua.
Então, quem ouve entende o que nós estamos falando. Lá no Maranhão, as pessoas ouvem, mas não entendem, só dançam. Entendeu? Aqui não, aqui nós expressamos na própria língua, em português. E depois, espiritualmente falando, a gente tem que dar nome aos bois. Os apóstolos disseram, o espírito do anticristo já está vivendo, já está entre nós. Então não é sistema, é o anticristo. O nome desse sistema é anticristo. Então, quem fala de Deus, pouca oportunidade terá. Porque o anticristo é contra o Cristo. Vai falar de Cristo, vai fechar. Ele é o sistema. O anticristo é o sistema. Então, se nós falamos de Deus, não tem ressonância. Ressonância é você cantar em outro idioma, o que é que Paulo disse? Se o pregador chegar na igreja e falar numa língua estranha e não tiver nenhum tradutor, vai edificar a igreja? Não edifica a igreja. Não. Porque ninguém vai entender o que está falando. Quando a gente fala em português, então é tolhido, porque quem vai ouvir vai entender o que nós estamos falando, né? Aonde nós queremos chegar. Então, as pessoas que estão na música aí, elas não conhecem o sistema do anticristo, que já está aqui e vivendo. Então é por isso que a minha música, ela não toca no rádio, mas chega nas pessoas, porque tem Deus aqui na música, né? Assim mesmo como o anticristo faz a sua freguesia, faz aqueles que vivem por ele ter freguês. Por exemplo, alguém coloca um ponto de venda de uma coisa, um comércio, e é do lado do anticristo, o próprio anticristo consegue os clientes. Consegue os clientes, vai encher aquela pessoa. A mesma coisa é Deus. De outra maneira, mas é Deus, porque Deus não quer nos dar riqueza para que nós não venhamos se perder. Então Deus dá o sustento garantido todo o tempo. Em questão de sustento mesmo, Edson, essa situação da pandemia que aconteceu, né, há pouco tempo, como você conseguiu manter sua família, tudo direitinho, né? Que bom. Eu estou com Deus. Com certeza. E acreditando. E estar com Deus é simplesmente da boca para fora. Estar com Deus é se transformar e se transformando em uma nova criatura. E o que é ser uma nova criatura? É deixar de seguir os costumes e as tradições do mundo. É deixar de seguir. Jesus diz, eu venci o mundo. Então, se eu estou com Jesus, eu vou vencer o mundo. Porque a palavra mágica é não. A palavra mágica é não. Se Eva tivesse dito não para o inimigo, não estaria nessa situação. Se Adão tivesse dito não para Eva, nós não estaríamos nessa situação. Então, estamos nessa situação porque eles disseram sim. Eles aceitaram, eles disseram sim. Então, quando você diz não para os costumes, as tradições, você é retaliado. Mas Deus está aí para sustentar. Acreditar em Deus, Deus vai sustentar. Se eu estou acreditando nele, eu acreditei nele por ler. Por ler e por ouvir. Então, estou acreditando nele, que eu falo no meu show. Não falo no meu show. Eu digo, as pessoas acham que quem crê em Deus é otário, é mané, é isso e aquilo e tal. Certo? Eu disse, será que posso ser considerado um mané com esse tipo de trabalho que eu faço? Só que eu acreditei em Deus e acabou. Eu acreditei em Jesus Cristo, na promessa. Ele fez a promessa para mim. Então, eu acreditei. E estou indo. E a forma com que ele se apresentou para você, né? Foi uma forma assim muito especial. Você naquele momento ali de trabalho árduo, você foi em busca do seu sustento, estava ali, né, tentando engatear na música, e ele se apresentou e você está aí, essa fortaleza linda. Parabéns. E a palavra diz que Deus anda procurando os verdadeiros adoradores, né? Então, Deus achou em mim, achou interessante apresentar o filho dele para mim. Eu aceitei e estou nessa até hoje. Fraquejando aqui, mas agora eu estou. Agora eu estou erguido. Amém. Amém, amém. O Edson, me diga uma coisinha. Por favor, eu quero 2 exemplos. O primeiro exemplo, eu gostaria de saber qual foi o seu show mais especial que você... Lógico, você cantou muito por aí, mas
talvez você teve uma recordação de um show que você disse assim, poxa, esse show foi muito legal, gostei muito. E qual foi o seu show que, infelizmente, você se chateou bastante? Você consegue se recordar entre o que você gostou bastante e o que você não gostou? Foram muitos que eu gostei, né? Uhum. E também alguns que... Não ficou legal. Não ficou legal. Né? Eu posso citar um da gravação do meu DVD, né? Que foi no Et Nuai, no Et. E estava lotado, né? Lotado. Eu posso enumerar alguns. Por exemplo, eu fiz agora em Canavieira, certo? Na semana passada, no final de semana. Todo mundo cantando minha música, então isso é importante, né? Isso quer dizer que todo mundo canta a música do artista, aquele artista foi aprovado, né? Né? Foi aprovado, que nem é uma música só, né? São várias. Sim, é verdade. Então tem várias. E vários também, outros que eu não quero nem lembrar, né? Deixa pra lá, né? Deixa eu te lembrar aqui uma coisa. Você, acho que naquela época ali que você ainda estava cantando Tim Maia, aqui em Cachoeira, você tinha tipo assim, um happy hour ali no Porto, chamado Manhã de Domingo. Procede essa informação? No Beira Rio. Ah, certo. No Beira Rio eu fazia sempre os finais de semana, fazia sábado e ainda fazia domingo. Você sabia que muita gente se apaixonou ali e chegou a casar? É mesmo? Ouvindo você. Sabia não. Que bom, né? É o casamenteiro. E deve ter sido com a música Malandrinha, né? Acertou. Por que será? Eu não vou nem dizer quem foi. Vou só mandar um beijo pra ela. Beijo, Pina! Malandrinha. Você tocou em vários festivais, correto? E eu estava vendo um podcast também seu, acho que fez em Salvador com o Serginho do Adão Negro, né? Foi. Gosto muito. Tomara que a gente consiga trazer, né, ele aqui também para poder participar. Tá feito, você vai ajudar a gente, não vai, Edson? É legal. É bacana ele. Muito bom. E eu escutei muito também Adão Negro. E assim, você contou muitas coisas interessantes lá, né, que serve de referência para a gente aqui. Inclusive, a gente gostaria de poder trazer você novamente, se você, logicamente, aceitar, né, o nosso convite mais lá na frente, e que, como aqui em Salvador você participou do podcast dele, de repente, né, Maranhão também, que é um estado muito forte para o reggae, você também seja convidado para poder participar de algum lá que a gente nem sabe se tem, né? Então, o interessante é isso, um tá ajudando o outro. E outra coisa, você está comemorando 50 anos de carreira, né? 50 anos. Meio século. Exato. Como é que você se sente agora sentadinho aqui, olhando pra gente e falando assim, cara, 50 anos. Qual é a sensação que você tem? Dever cumprido? Você tá ainda apostando em alguma outra coisa? A sensação que eu tenho fiquei velho. Um detalhe, parece que tem um seriado, uma série, uma coisa assim mais ou menos. Que era uma parte do Paiô, né? Sim. Eu acho que bateu 2, né? Bateu 2. Acho que eu ouvi dizer que bateu o Paiô 2, né? Vai. Bateu 2 e me solicitaram uma música. Entendi. Então vai ter uma música sua novamente no... Entendi. Nós temos aqui em Cachoeira o nosso Bob Marley do Brasil, Edson Gomes. E eu trago aqui nessa caixinha amarela, que lembra até as cores da Jamaica, alguns textos, alguns escritos, algumas frases de Bob Marley. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho, são poucas. Eu queria que você tirasse uma aqui, passasse para mim, que eu vou ler, e eu queria que a gente comentasse um pouquinho, para ver o quanto é atual o que Bob Marley escreveu, né, e nos serve. Sou louco porque vivo em um mundo que não merece minha lucidez.
O que é que você me diz? O que eu digo que lucidez é estar com a luz. Lucidez está com Jesus Cristo. Quem não está com Jesus Cristo não tem uma lucidez fora de Jesus Cristo. Entendeu? É o único que pode nos dar lucidez, é Jesus Cristo. O homem não tem luz própria, ele recebe de Deus. E Jesus Cristo é a luz dos homens. Então não há lucidez no mundo. A gente falou... Há confusão no mundo. A gente falou um pouco da pandemia, né, nesses momentos aí, que foram momentos, assim, muito difíceis para todo esse mundo artístico, né, assim falando. Mas, por outro lado, a gente percebe, aproveitando aí sua fala, Edson, o quanto as pessoas cresceram espiritualmente falando na época da pandemia, né? Elas conseguiram ficar mais tempo em casa, mais família e mais dando valor a coisas que talvez passassem despercebidas no dia a dia, da correria, aquela confusão. E isso foi importante também, uma coisa que a gente tem que citar aqui. O quanto foi importante esse momento de retorno. Mas eu não percebi isso. Você não percebeu isso? Não. Eu percebi que não houve reflexão nenhuma. De fato, a oportunidade foi muito grande na pandemia, né? Mas nem todo mundo conseguiu captar essa mensagem. Isso é verdade. Não. No esquema do anticristo, não há lucidez. O anticristo é aquele que vem para confundir. Não há lucidez, não há discernimento, sabe? Não há luz, é trevas. Então a pandemia veio e foi mesmo que nada. As pessoas sofreram aquele momento e agora estão vivendo um outro momento cheio de ilusão. O que a gente percebeu agora nessa disputa aí foi muita loucura. Prova que não houve discernimento nenhum, não houve crescimento nenhum. Essa eleição aí foi loucura. Foi guerra para tudo, foi artilharia para todo canto. Todo mundo atirando, todo mundo odiando uns ou outros. É o esquema do anticristo. As pessoas acreditando no homem. Verdade. Botando fé em homens. No homem. E interessante, né? A Bíblia fala a questão dos fins dos tempos, e aí vai relatando, né, que os homens serão mais amantes do dinheiro, né, isso, os filhos serão mais desobedientes aos pais, enfim, e outras coisas, vai descrevendo exatamente o que a gente está vivenciando. O mundo não está em paz. Você vê que o homem consegue se desenvolver em tecnologia, em saúde, em muitas áreas, mas a essência humana está cada vez lá embaixo. É mais fácil você dizer assim, cara, é mais fácil você falar, eu sou rico, milionário, do que dizer que eu tenho um amigo. Verdade. Né? O amor entre as pessoas, né, cada vez mais frio. Mas não foi profetizado isso? Há quantos... Está tudo na Bíblia, né? Pois é, muitos Nosso anos Senhor atrás. não profetizou? Tá tudo na Bíblia. Pois é, está acontecendo mais do que nunca agora. Que haveria o crescimento da ciência, o amor diminuiria? Pois é. Todo mundo ameaçando todo mundo, né? Agora o mundo não tem paz. Todo mundo ameaça todo mundo. Enfim, e aí, hoje em dia, é o que a gente mais vê essas situações, né? Quer tirar outra? Outra. Vamos ver o que é que Bob Marley traz aqui pra gente. O que a gente acabou de falar, ó. Nos chamam de loucos num mundo em que os certos fazem bombas. Então a gente realmente está remando contra a maré. A gente está tentando anunciar para o mundo uma verdade que poucos ouvem, né? São bons pensamentos. São bons pensamentos. O homem às vezes tem bons pensamentos. Mas a prática do homem, esses bons pensamentos, não se concretizam, não se realizam. É muito mais da boca para fora. Porque para se concretizar um bom pensamento, eu vou insistir nessa tecla o tempo todo, tem que estar com o Senhor. Porque nada vem do homem, nada vem do homem, tudo vem do Senhor. Tudo é dado por Deus. A gente pode pensar coisas boas, mas a dificuldade para colocar as coisas boas em prática são imensas. Porque o mundo é muito poderoso em nos atrair, em atração, certo? Em nos oferecer
os seus manjares, as suas oportunidades. As pessoas amam mentira. As pessoas no mundo amam a mentira. E a gente está vivendo um momento de ilusão profunda. Por que as pessoas no mundo amam a mentira? Porque quem domina o mundo é um mentiroso. Olha só, desde pequena nossas mães nos induzem a acreditar em mentira. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo. Então a gente cresce e já se adaptando, se acostumando com a mentira, entendeu? Verdade. Então quando o mundo não relata as suas mentiras, né? Assim como ela caiu, né? Adão caiu, porque foi uma boa mentira, né? Não, Deus falou porque no dia que você comer dessa fruta, você vai se tornar igualmente a Deus, né? Mas a gente se torna igual, Deus conhecendo o bem e o mal, mas o mal é avassalador. O mal vem e nos ganha. Por quê? A gente não tem o bem forte dentro da gente, né? Principalmente ele, o casal era inocente, era como se fosse um bebê. Então recebeu o mal com força total. Certo? Então nós também recebemos esse mal. A partir do momento que nós vamos crescendo, nós recebemos esse mal. Então nós vamos o quê? Aderir ao mal, nos tornamos escravos. E Jesus Cristo é o nosso Salvador. É Salvador por isso, ele veio nos salvar da influência maligna. Do poderio, da escravidão maligna. Isso que o mundo não conhece. O mundo não conhece. O mundo não sabe. Como você falou, o mundo vive uma ilusão. Daí profunda ilusão. E essa sua fala, assim, é muito importante, porque a gente sempre pensa, assim, que tá tudo bem. Ninguém gosta, na verdade, de abordar esse tema, porque é um tema polêmico, né? Mas, assim, o jeito que você fala, o jeito que você mostra aqui pra gente, essa verdade que você traz, é muito forte. É muito forte, você viveu isso. E agora, eu não tô nem aí, né? É que eu vou falar mais ainda mesmo. Porque eu sei que a rejeição é pelo domínio do anticristo. As pessoas rejeitam fortemente, a rejeição fortemente, é porque aquela pessoa está hospedando o espírito do anticristo. É o anticristo que rejeita o Cristo. Então, eu mesmo quando falo no meu show, as pessoas não vem para cá com sua pregação. Agora mesmo vou participar da República, aí, que ele não venha com a pregação, tá tudo bem. Mas eu vou falar. Eu tenho que falar. Porque eu fui achado e fui suprido de conhecimento. Então eu tenho que passar para o irmão que está ainda na escravidão, está escravo ainda, que não sabe não, tem que passar. De repente, alguma dessas pessoas acredita como eu acreditei, né? Vai ser bom para ela, né? Exatamente, você tem que fazer a sua parte, né? Você foi abençoado, quer distribuir suas bênçãos também. Eu não posso chegar a ser contratado e chegar no meu show, ficar falando o tempo todo desse não, né? Porque eu não fui contratado para falar essas coisas. Pregação, né? Pregação. Isso é proibido, né? Vamos lá. Se a vida fosse bela, todo dia teria sol, todo mar teria onda, toda música seria reggae e toda fumaça faria cabeça. Mas me diga uma coisa, essas são palavras mesmo, são pensamento de Bob Marley. Porque tem muita gente que coloca a minha foto e exprime vários pensamentos que não fui eu. Deve ter acontecido a mesma coisa. Deve acontecer a mesma coisa com o Bob Marley. Será? Porque isso acontece. Será que foi um fake news aí? Isso acontece comigo. Acontece, né? Muito. Acontece comigo muito. As pessoas estão pensando que são palavras minhas, não são. É verdade. Tem isso aí também, né? E hoje em dia é muito mais, né? É muito mais, né? E essa aí? Essa daqui, vamos lá. Todos caem, mas apenas os fracos continuam no chão. É um bom pensamento. Os fracos são aqueles que não têm Jesus. Quem tem Jesus é a pedra principal. Balança, olha até cair, mas vai levantar. Mas a gente levanta, né? Levanta.
muitos artistas passam muitas dificuldades, já passaram muitas dificuldades, né? E eu volto a repetir, no seu caso, há uns anos atrás, pelo fato de estar no interior, de um fato de que você canta músicas que a mídia não mostra a você, não apresenta mais a você, então imagina como realmente foi muito complicado. E a sua persistência em cantar, e estar lá, e continuar, faz com que realmente essa frase seja mostrada. E serve de lição para muitas outras pessoas. Nós trouxemos aqui um cantor Neo também, que é aqui também da cidade, e que ele falou das suas dificuldades. E quantas pessoas também passam por isso. E quantas pessoas desistem. Dizem, pô, isso aqui eu nunca mais. Não dá, entendeu? Vou desistir, eu vou tentar outra coisa. Ele não consegue abrir a porta, né? A porta fica fechada, não abre. Pois é. Quem abre porta é Deus, né? Uhum. A gente fala coisa que o sistema não absorve, mas a gente está falando de Deus, né? Então é Deus que tem que cuidar, né? Estou falando dele. Eu estou mostrando o filho dele para a congregação da qual eu me apresento ali, né? Que o povo junto, o povo está congregado, né? Então, se o povo está congregado, eu estou falando dele ali, estão me prejudicando porque eu estou falando dele. E continuo falando. Então, ele vai me sustentar, ele vai me dar todo o suporte, né? Para eu continuar, certo? E desde quando eu continuo também acreditando, né? Que eu também não volte atrás, né? Na primeira dificuldade eu recuo, né? Então, eu não recuo, né? Agora mesmo fui assaltado, mais de 80 mil reais fui assaltado, mas eu podia até me revoltar, né? Pô, porque Deus permitiu que acontecesse isso. Mas não, a minha fé aumentou mais ainda, né? Nossa. Porque tudo na permissão de Deus. Deus sabe o que permitiu, né? E você estava falando de uma situação que vai ficar parecendo até discursos, né? Porque para nós colocarmos isso aqui, nós passamos por muitas dificuldades. Até o último momento de nós colocarmos o podcast no ar, a gente passou por muitas situações que disse assim, cara, não é possível. Porque tá dando tudo errado, tudo errado, tudo errado. Tipo, ó, insista, porque se tá dando tudo errado agora, porque no fundo vai dar certo. Entendeu? E por isso que nós precisamos muito que as pessoas se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, dê o seu joinha, bota lá o sininho de confirmação, né? De que vai receber uma outra notificação no seu celular. As pessoas às vezes entram no canal, né? Só assistem, mas não se inscrevem. A gente precisa muito que você se inscreva, porque aí a gente tem força de poder trazer um outro artista comum. Exatamente. Entendeu? Exatamente. As pessoas não entenderam ainda, né? Não tem esse costume. Talvez ela só entre, como eu estou te falando, que eu falei um pouquinho antes. Quando pega um vídeo de mais de uma hora, quase 2 horas, diz, isso aqui para mim não interessa, isso aqui é cansativo. E aí a gente tem informações, né, que só você assistindo um vídeo por completo para poder absorver. E que não volta mais, né? Coisas que não voltam, né? E é uma forma de você conhecer o artista de verdade, né? Pois é. Porque no momento que ele está no palco, cantando, se apresentando, a gente não tem uma noção real de quem é a pessoa, o que passou, né? Por que agiu daquela forma naquela época, por que agora é assim assado, porque as pessoas toda hora ficam apontando o dedo, porque fulano de tal é isso, porque fulano de tal é aquilo, né? Cria-se uma imagem, uma antipatia da pessoa, mas peraí, você não sabe da história da pessoa. Você não sabe o que está por detrás daquele personagem que está ali, né, na frente. Principalmente quando essa determinada pessoa, ela não participa do curso do mundo, né? Como eu não participo de movimento nenhum do mundo, não participo de nada disso aí. Certo? De nada. Eu vou com a minha música, certo? É a minha música, olhando para o Cristo, olhando para os ensinamentos dele, e não participo de nada, nada mesmo, não participo de nada. Nada na casa. Como é que chama? A reunião deles, sabe? A sociedade deles. Eu não participo. Aí diz que eu sou, como é que chama? O cara que não participa de nada é o que? Antissocial, né? Eu sou antissocial. Mas não é isso que eu vejo, que eu tenho maior orgulho quando eu chego na Praça 25. Que eu vejo Dr. Edson Gomes ali sentado na dele, tranquilo. Não, é muito bom ver você, Alicine Calmon. Dá orgulho pra gente. Mas é o único lugar que eu vou. Eu não fico correndo mais. Então você não é antissocial, né?
É que você não está, às vezes, no lugar que as pessoas queriam. Acham, você aqui com a gente, impossível. Não, mas antissocial não é isso, não. Antissocial é você não participar das comemorações, certas festividades, certas reuniões aí fora, né? Essas coisas. Dos costumes e as tradições, né? Ah, entendi. Né? As procissões, essas coisas, sim. não participo nada disso. Então, mas tem que haver o respeito, né? Enfim. Sim, eu sou muito curiosa. Muito curiosa. Vou lhe fazer uma pergunta aqui. Malandrinha. Não. Não, eu quero saber. Eu já sei qual é a pergunta, né? Porque me fale sempre essa pergunta. Fala logo não. É fictício. Nem precisa perguntar mais. É fictício, é a criação. Criação. É criação, é. Parabéns, viu? É criação. Sério, não dá pra acreditar. Muito. Eu era tão pobre nesse tempo que eu não tinha nem namorada, entendeu? Não tinha nem condição de ter namorada, de tão pobre que eu era. De tão pobre que eu era, que eu não tinha nem condição de ter namorada. Eu só fazia a minha música. Então, Malandrinha nasceu depois. É isso? Malandrinha? Não tem um personagem. Não tem. Não tem personagem. Geralmente quem escreve tem assim. E alguma dessas suas músicas aí? Tem algum personagem assim que você possa falar, não, essa música que eu fiz pensando tal pessoa, tal situação? Tem. Mas só que eu não posso falar, né? É verdade. Tá bom. Vai ficar para um outro podcast. Mas nem sempre a composição, ela tem a necessidade real de ter um personagem. Muitas vezes é criação, né? A gente cria um personagem para desenvolver um texto romântico, entendeu? Edson, você tem, já observei, eu gosto muito do estilo musical que tem muito instrumento de sopro, né? E sua banda, suas músicas tem muito sopro, eu gosto muito, né? Ska, jazz tem muito sopro. E essa situação de você utilizar muito essa questão dos instrumentos de sopro, isso veio da onde? Você teve assim uma inspiração, tipo de embalos, tipo de estilo musical que utiliza muito o instrumento de sopro? Vem daqui daqui de Cachoeira, né? Do tempo que eu vivia participar de tudo, certo? Então eu participava muito de charanga, de Terra da Ajuda, essas coisas, tá? E muito metal, né? Sim, sim. Muito metal. Então, muito sopro. Então aquilo ficou em mim, né? Ficou em mim. Inclusive, a maioria desse sopro eu que crio, né? Ah, é mesmo? Você que cria? Eu que crio, porque a coisa nasceu em mim, a coisa nasceu em mim. Ah, entendi. Eu que crio, a maioria eu que crio. Engraçado que eu já vi alguns cantores, enfim, falando sobre quando para escrever, às vezes o cara escreve a música e pensa depois na parte da harmonia, de qual tipo de, né, no arranjo, né, musical, o que entra aqui. E você está falando que, na verdade, você pensa ao contrário, você pensa no arranjo e depois você pensa na letra. Não é mais ou menos assim. Não é assim. Logicamente que o arranjo vem depois, né? As melodias vêm depois. Primeiro vem a harmonia junto com uma melodia, que é o canto, né? Melodia que é o canto. E na verdade eu componho assim, né? A harmonia com um canto, que esse canto é um inglês emblomation, né? Porque eu falei de tudo na vida tem esquema. Aí depois, como eu gosto muito de metal, que eu fui criado aqui vendo essas coisas, né? Então aí geralmente eu coloco o metal nas aberturas, certo? Entendi. Sim. Então, se eu deixar para o mundo criar, a minha música seria uma outra história, cara. Ela tem essa história porque o sentimento vem de mim, né? Tem uma identidade própria. Tem uma identidade própria, né? E quando eu comecei, aqui na Bahia, não se usava muito sopro.
usava muito sintetizador. Se tinha um sopro, fazia no teclado, sintetizador. Então, como eu entrei com o original, né, no primeiro, a galera começou a gostar, roubaram até músico meu. Tiraram o músico de mim, foi. Não entendi. É. Eu tinha 2 músicos bons aqui, a Bomba Lança levou logo. Pra ninguém deixa nada escapar, né? Porque era eu que apareci fazendo, colocando os metais. Uhum. Aí virou uma febre, todo mundo agora usa o metal. Copiou. É. Copiou, colou. Copiou, colou. Ah, mas só copiou coisa que E presta. ficou melhor, né? Porque era tudo sintetizador. Uhum. E ficou melhor. O axé, todo mundo usa metal. Entendi. Primeiro, tem algumas outras perguntas? Claro, não tenho nenhuma pergunta. Eu tenho pergunta sim, mas eu quero, esse momento agora, eu quero fazer uma surpresa para você. Ah, é? Meu Deus, surpresa? Uma pequena lembrança, não é tão pequena, né? Mas é uma lembrança do seu segundo podcast, é isso? Segundo. Quero que você abra. Abre logo aqui. Claro, vai que você não gosta e já fala aqui pra todo mundo. Já pode falar mesmo ao vivo. Não pode dizer que não gosta. Né? Então ele vai gostar, viu? Ó, colocamos até uma imagem sua aqui na televisão, tá vendo essa? Aí, ó. Você conhece ele? Eu era bonito, né? Já fui jovem, né? Eu era jovem, rapaz. Que saudade. Pode rasgar aí. Que saudade, viu? Que eu tenho esse. Aí dizem que a terceira idade, cara. Eu queria era ficar jovem o tempo todo. Negócio de terceira idade é bom? Não é bom não. Não é bom nada. É uma dor aqui, é uma dor ali. A gente não pinota mais como pinotava antes. Mas a Bíblia diz que né, depois que todas as coisas foram renovadas. Que maravilha! Gostou? Gostei, sim. Eu que gosto de jogar bola, meu irmão. Não posso mais jogar minha bola. Agora você joga no videogame. Joga no videogame agora. Pode jogar no videogame, não tem problema não. Videogame não gosto desse negócio não, de jogo não. Pode deixar aqui, né? Pode, claro, por favor. Agradecer a Vereda das Flores pela lembrança aí. A foto do primeiro álbum, né? Primeiro CD, vinil e cassete. Pois é. Reggae Resistência. Você tinha quantos anos aí, o Edson, lembra? Nessa foto? Sou de 55, tinha 33 anos, né? 33 anos. Você sabe quem parece muito com você, com essa foto aí, lembrando? Quem é? Seu filho... Jeremias? Não. Pode ser Jeremias, né? Pode ser o Jeremias? Tem cabelo grandão? É. O Isaac também. Ele lembra o Isaac também. O Jeremias lembra mais, né? Lembra mais? Lembra mais Jeremias. O Isaac lembra mais a mãe dele. O tempo passou para você, mas você deixou aí a sementinha plantada, tem seus filhos também. Pois é. E como foi que aconteceu aí? Foi o papai que já foi ali, né, tentando inspirar os filhos, ou eles foram uma coisa muito natural? Não, na verdade eu queria que eles fossem jogadores de futebol. Ele é insistente. Agora você entendeu porque eu falei, a primeira pergunta foi futebol, né? Eu já fui logo na raiz. Eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo. Levei pro Bahia, levei pro Vitória, levei pro Corinthians em São Paulo. Só não levou pro Flamengo. Se tivesse levado pro Flamengo, quem sabe? Eu não tinha nenhuma referência lá no Rio, né? Não conhecia carioca, não, mas mesmo assim, o Isaac foi. O Isaac tem um tio lá, né? Tem um tio lá no Rio, ele foi lá. Foi pra Maceió, passou num time lá no Corinthians de Alagoas. Então seus filhos puxaram o pai, todos os dois eram bons de bola, são bons de bola. E Natan sabe jogar bola? Não. Ó, Natan joga frescobol, meu parceiro de frescobol. Não pode falar que ele joga bola. Mas futebol, o pai dele não jogava nada, ele também não. Eu que jogava. Mas a gente não pode deixar aqui de registrar nossa saudade, nosso respeito aqui a Tintin Gomes, né? Pai de Natan, também cantor, músico,
que em breve estará aqui com a gente no podcast, né? Nossa saudade aqui é enorme, que fica aqui nosso carinho, assim, bem apertado em vocês, né, família? Obrigado, agradeço, né? Faz falta, né? Muita. Uma falta muito grande que... Aquele rol dele... que foi, na verdade, uma coisa muito inesperada, né? Verdade, para todos nós. Ninguém esperava um baque, né? Assim, e o pior é que eu perdi 2 de vez, né? No prazo de 6 meses. Que o outro era cantor também, Ed Brau. Era cantor também, tinha isso gravado. Depois de 6 meses, tintim. Edson, dá licença só um pouquinho aqui, que a gente precisa agradecer, Carioca. Agradecer a CD Lanches, que nos ajudou aqui com a produção do cenário. Nosso muito obrigado e um beijo enorme para você. Agradecer aqui nos estúdios a presença de Jacilara. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Agradecer a Indaiara, a nossa assistente. Agradecer a Irã, da Plugin Digital, nosso diretor. Nosso muito obrigado. E tá faltando uma pessoa que vai ficar com você. Tá sim, tá faltando Vinícius Mascarenhas. Vinícius, muito obrigado, tá? Pela essa força, pelo esse apoio. E, gente, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações, dê o joinha, comente e compartilhe, ok? Ok, Cash, hein? Ok.